A gente vai dar continuidade aos princípios, lembrando a você que nós temos 5 princípios constitucionais que estão expressos na nossa Constituição Federal. A gente já viu legalidade, a gente já viu impessoalidade. A aula de hoje é sobre o quê? Sobre moralidade. Moralidade. E vamos ver próximas aulas, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência, eu costumo chamar de princípio caçula, porque ele não estava na Constituição originária e veio depois, né? Ele veio após os 4 princípios, tá certo? E no que consiste, professor, o princípio da moralidade? Para que é que a administração pública tem que observar, tem que trabalhar com esse princípio da moralidade? Esse princípio, pessoal, é porque é o seguinte: não sei se você estudou muito na sua época de colégio sobre aqueles acontecimentos horrendos que ocorreram no Holocausto. O que foi aquilo dali? Todo mundo fala, porque o Hitler fez isso, fez aquilo. Só que na época, ele se embasava dizendo o quê? Que ele estava agindo de acordo com a lei. Ele pegava o texto legal que estava escrito na lei e dizia, eu estou fazendo isso porque está aqui na lei. Né? Isso conta-se, né? Ninguém tem certeza se realmente ele fazia isso, se ele tinha esse tipo de atitude. Mas o que se traz e o que se conversa para entender moralidade é essa pequena história ou história. A série ninguém sabe se é verdade, se não é. Mas o que significa? Qual é o fundamento disso? O fundamento é de que nós realmente temos a lei, tá? Temos a Constituição, que é a nossa Carta Magna, nós temos a lei, as leis ordinárias, temos leis complementares, temos diversas. Nós temos o ordenamento jurídico composto disso tudo. Sendo que acontece o seguinte, quando o legislador ele está lá pensando e escrevendo a lei, ele está no seu íntimo imaginando que quem vai aplicar a lei, vai aplicar a lei de forma moral, não apenas legal. Porque tem muita coisa que está na lei, mas que vai sim ferir o princípio da moralidade. Porque serve em determinado caso, em outro caso não serve, certo? Então tem que estar sempre observando. Um exemplo que se discute muito nas redes sociais, muito mesmo, em relação à moradia para alguns servidores públicos. Tem lá no texto de lei dizendo que determinado servidor público tem direito a auxílio moradia. E aí está na lei. Só que eu lhe pergunto, se a pessoa tem residência própria naquela localidade vizinha, tem sítio, tem terreno, tem casa de parente, tem tudo no mundo, ele faz jus a esse auxílio? Será que é realmente moral? Ah, professora, mas aí eu discordo. Você vai discordar de mim. Professora, está na lei, é legal, atende o princípio da legalidade. Este servidor não está aferindo a legalidade, realmente não está, mas ele está aferindo o princípio da moralidade, porque você tem que trabalhar sempre esses dois. Você tem sempre que trabalhar a legalidade de braços dados com a moralidade. Não pode fazer essa separação e observar apenas o princípio da legalidade. Assim também como você não pode observar apenas o princípio da moralidade. Olha como é uma via de mão dupla. Eu não posso dizer, eu, administração pública, ou eu, servidor público, ou eu que contratei, né, ou fui contratado pela administração pública através de uma licitação, eu não posso chegar e dizer, não, peraí, eu estou obedecendo o princípio da moralidade, eu posso fazer isso. Mesmo que não esteja na lei, eu estou obedecendo o princípio da moralidade, eu vou fazer determinada situação. Pode? Não pode. Por quê? Porque tem que obedecer o princípio da legalidade. Então, da mesma forma que eu tenho que obedecer, eu, administração pública ou servidor, eu tenho que obedecer o princípio da moralidade, sempre observando a legalidade, é uma via de mão dupla, ou seja, eu tenho que observar a legalidade, sempre de olho na moralidade. Então, coloque aí, ó,
Eu tenho que observar os dois em conjunto. Ó, moralidade com legalidade. Eu não posso observar apenas um, para não causar conflito entre os princípios, tá certo? Então entenda que nem tudo que está na lei vai ser moral, tá bom? Tem que observar os dois, certo? Professora, e aí eu vou lhe perguntar uma coisa, o que é essa moralidade? Onde é que eu encontro, o que significa, onde é que eu vejo, analiso a moralidade? Essa moralidade aqui, ela é mais filosófica, ela não está escrita na lei exatamente o que é a moralidade. O princípio apenas diz que eu tenho que ter a moralidade, mas não explica, é um conceito mais filosófico. E alguns doutrinadores, eles vão passeando sobre essa ideia, né, do que é moral. E o fundamento é de que você tem a moral dentro de você. Você, no fundo, você sabe se aquilo é certo ou errado. Você tem aquele sentimento que lhe diz, né? É um sentimento que vem desde a infância e que permanece com a gente. Algumas pessoas vão deixando tanto de lado que acabam por esquecer. Mas se você sempre observar, aquilo é bom para mim, se fosse comigo eu ia gostar? Se fosse com minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa, será que aquela situação é legal? Tá ok? Tá de acordo? Ou não está? Né? E aí nesse momento que você para e pensa que você sabe que lá dentro do seu íntimo, no seu sentimento, você sabe se é moral ou não. Do mesmo jeito, quando a gente fala que a administração pública busca o bem comum. O que é o bem comum? O que é o bem de todos? Por que a administração pública busca o bem maior, o bem comum para a sociedade? Tá certo? Então aí são conceitos mais filosóficos, mas nem por isso vai permitir que nem a administração pública, nem aqueles que estão ali fazendo parte dela, vão poder escapar de atender o princípio da moralidade. Tá ok? Fecha a ideia. Pois a gente fica por aqui, pessoal. Um forte abraço para você e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.